Olá, é com muita satisfação que a TV PEN UFRJ dá início à sua primeira atividade do ano de 2022, com a entrevista A Vida dos Trovadores Medievais, Quem foram os homens e as mulheres que cantaram o amor, com a professora Marcela Lopes Guimarães. Marcela possui graduação e mestrado em Letras pela UFRJ e doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Foi professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e, desde 2006, é professora de História Medieval da Universidade Federal do Paraná. Além disso, é uma das coordenadoras do NEMED, Núcleo de Estudos Mediterrâneos, destacado grupo de pesquisa da mesma instituição. Enfatizando o estudo das relações entre cultura e poder, instituições e sociedades no contexto ibérico, dentre os diversos temas de pesquisa investigados pela autora, podemos destacar a literatura medieval, os relatos cronísticos e a vida cortesã. Tais temáticas foram investigadas em muitos artigos, conferências e publicações. No caso dos livros, trata-se de 8 obras em coautoria ou autorais, como é o caso de As Vidas dos Trovadores Medievais, Quem foram esses homens e mulheres que cantaram o amor, publicado recentemente pela editora Máquina de Escrever, sobre o qual versa o encontro de hoje. A proposta é que Marcela faça uma breve apresentação da obra e que, na sequência, passemos às perguntas formuladas pela coordenação do PEN. Por fim, passamos a algumas perguntas da audiência, com o tempo total estimado de 40 a 60 minutos. Futuramente, o material ficará disponível no acervo da TV PEN UFRJ, àqueles que não puderem acompanhar ao vivo. Antes de passar a palavra a Marcela, lembramos àqueles que estão assistindo a entrevista ao vivo e que desejarem receber os certificados, que incluiremos a lista de presença em nosso chat. Nesse caso, pedimos que preencham essa lista com os nomes completos e as demais informações solicitadas. Marcela, em nome do PEN UFRJ, eu agradeço muito a sua presença conosco e passo a palavra a você. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a todas as pessoas que estão me assistindo hoje, nessa tarde, aqui em Curitiba, bastante chuvosa. E quero agradecer ao PEN, ao Programa de Estudos Medievais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela oportunidade de falar sobre o meu livro, As Vidas dos Trovadores Medievais, Quem foram esses homens e mulheres que cantaram amor, e de fazer o que eu chamo de trabalhar o livro. O que significa trabalhar um livro, né? Eu encerrei a conclusão desse livro no dia 8 de fevereiro de 2021. Daqui a pouquinho, mês que vem, faz um ano que eu coloquei o ponto final nessa obra. E eu comecei a falar dessa obra ainda no ano passado, ainda em 2020. Em 2021, eu ministrei 4 conferências sobre o livro, organizei um dossiê na revista Diálogos Mediterrâneos sobre biografia, e eu já falo que relação tem isso com o livro. Eu dei 4 entrevistas, fiz programa de rádio. Eu não cessei de falar sobre o livro, né? Então, há mais de um ano. O livro foi lançado finalmente no dia 1º de outubro de 2021, tem pouco tempo, e foi relançado no dia 11 de dezembro de 2021 também. Em todo esse caminho, eu tive muito apoio da agência de comunicação, da agência escola da Universidade Federal do Paraná, onde eu atuo, como disse o professor Paulo Duarte, ainda há pouco, quando me apresentou. Hoje, né, nesse janeiro, nesse ano que mal começa, né, é como se eu escrevesse um novo capítulo, porque o livro tem pelo menos 2 narrativas, né? Aquilo que está dentro do livro e aquilo que está fora dele, que não entrou. É a primeira vez, portanto, que eu falo sobre ele nesse ano novo, já tendo em mãos a edição impressa do livro, que é essa que está aqui. Bem, como o professor Paulo disse, eu tenho uma formação em letras. Eu sou egressa dessa casa que me recebe hoje para falar sobre o livro. Eu sou egressa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Letras, não da Faculdade de História, né? Fiz o meu mestrado também na UFRJ em Letras, em Literatura Portuguesa. E sou, há muito tempo, portanto, uma leitora de poesia. Eu estou fazendo referência a isso porque isso é fundamental para entender o livro que eu estou apresentando para vocês hoje. Um livro que, para mim, ele convoca a minha formação em letras e também a minha formação em história, né? E faço questão de dizer para vocês que eu sou uma leitora voraz da poesia de qualquer época, né?
Eu sou uma leitora de poesia. Fui professora de literatura, sou professora de história, e existe um livro meu que foi lançado já há alguns anos, que se chama Capítulos de História, eu trabalho com fontes, em que eu abordo um pouco como é que é estar diante de uma fonte literária do ponto de vista de um pesquisador da área de letras, e da área de literatura especificamente, e da área de história. Então, há lá um capítulo em que eu falo sobre trabalhar com literatura. E nesse capítulo eu exploro um pouquinho essa grande oportunidade que é trabalhar com a poesia, tanto na história quanto na literatura, né? E aí eu preciso contar para vocês, afinal de contas, como o conjunto documental que eu apresento nesse livro entrou na minha vida. Isso foi em 2014. Em 2013, eu participei de uma chamada internacional para ser professora visitante na Universidade de Poitiers, na França. E o dossiê que eu entreguei para participar, portanto, dessa chamada internacional, ele foi classificado em primeiro lugar. E em 2014, eu fui para a França atuar, pesquisar também como professora visitante. E lá chegando, eu conheci esse conjunto documental que eu não conhecia. Portanto, esse conjunto entra na minha vida em 14. E com o que eu trabalhava naquela época? O professor Paulo Duarte falou um pouquinho, né? Eu trabalhava com as crônicas medievais e trabalhava com um projeto que tinha no seu título a expressão circulação da informação. Eu trabalhava com isso, entre Portugal, Castela e França. Paralelamente a esse trabalho, a esse projeto que eu desenvolvia, eu comecei a ler o conjunto documental que eu conheci em 2014. Que conjunto é esse? Um conjunto de biografias de trovadores e trovadoras que viveram entre o século XII e o século XIV. Então eu comecei a princípio, ler a primeira biografia que eu li foi justamente do primeiro trovador conhecido, o Guilherme da Aquitânia, conde de Poitiers também, né? Bem, em 2017, eu continuei trabalhando com a circulação da informação, aliás, continuo a trabalhar com esse tema, mas em 2017 eu escrevi o primeiro projeto sobre essas biografias, um primeiro projeto de investigação desse conjunto documental, que são as biografias dos trovadores do domínio linguístico occitano. Então, não são biografias de trovadores do domínio linguístico galego-português, porque nós não temos isso. O cancioneiro galego-português não possui biografias enxertadas nas páginas, contando para nós quem são os trovadores, quem é Pero Meogo, né, quem é Martim Kodax. Nós não temos isso. Mas para o domínio linguístico occitano, nós temos. Nós temos enxertado nos manuscritos, enxertado nos cancioneiros, nós temos pequenas notas biográficas. Algumas são bem pequenininhas mesmo, outras são grandes. Tá? Então, em 2017, eu escrevi o primeiro projeto com esse universo documental. Em 2018, eu reelaborei esse projeto. Em 2019, eu apresentei esse projeto ao Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, onde eu atuo. E esse projeto se intitulava Quando a Narrativa Encontra a Poesia, a Escrita Biográfica no Cancioneiro Occitano. E o objetivo principal desse projeto era a tradução, pela primeira vez em português, de todas as biografias do cancioneiro occitano. Elas são 101. Tá? Então, eu tinha por objetivo traduzir esse conjunto documental. Esse projeto ele foi aprovado pelos meus colegas de departamento, depois ele foi submetido ao programa CapSprint dentro da universidade e ele foi aprovado. Ele obteve, portanto, recursos para ser desenvolvido e eu obtive do Departamento de História também um afastamento de 1 ano para poder realizar esse trabalho, né? Pesquisar essas biografias e traduzi-las na completude. Até porque em 2017, 2018, eu já tinha traduzido umas 8 biografias, mais ou menos, né? Tinha refeito essas traduções, já tinha ensaiado, né, esse projeto. Eu fui para Poitiers no dia 31 de dezembro de 2020, né? Rompi o ano, vivi o Réveillon nos ares.
e fui recebida por um laboratório de pesquisa que eu já conheço desde 2011, um laboratório que me recebeu pelo menos 3 vezes, em 2011, em 2014 e, finalmente, em 2020. Né? E que laboratório é esse? É o Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale. Ele, atualmente, é dirigido pelo professor grande medievalista Martin Aurel. Veja, eu fui, portanto, cheguei em 2021 à França, no dia 1º de janeiro de 2021, e comecei, me apresentei ao laboratório, ao que tudo, se não me falha a memória, dia 9 de janeiro, né, e comecei a trabalhar. Não imaginava, obviamente, que a minha vivência, meu período de pesquisa na França fosse ser atravessado por uma crise sanitária, por uma pandemia. Não imaginava isso, né? Mas, obviamente, que esse contexto todo impactou a pesquisa. O livro que eu apresento para vocês, que apresentei no passado, em outubro, e depois o livro que foi relançado em dezembro, ele é um livro atravessado por essa experiência. Ele seria um livro bastante diferente se eu não tivesse vivido essa crise sanitária, né? Eu e todo mundo, né? Todo mundo nesse mundo viveu essa situação e ainda vive, obviamente, né? Esse projeto que como eu contei para vocês, quando a narrativa encontra a poesia escrita biográfica no cancioneiro occitano, portanto, ele teve apoio da CAPES na forma de passagem e ele teve alguns meses de bolsa que foram completados por mim, por meus recursos próprios, que eu me preparei para isso, para completar, que eu sabia que os recursos da CAPES seriam recursos limitados, foram apenas 3 meses de bolsa, o que seria, eu precisava completar esses 3 meses com um tempo maior, né, e estava acompanhada também de minha filha, criança, nesse período. Então, eu utilizei, além dos recursos da CAPES, agradeço imensamente a CAPES por esses recursos, mas completei com os meus próprios recursos também, né? No ano passado, eu submeti um outro projeto de pesquisa que é filho desse que eu desenvolvi ao CNPq e fui e recebi, né, a alegria imensa no final do ano passado, no início desse ano, de me tornar pesquisadora bolsista produtividade do CNPq. Então, eu tenho um novo projeto agora que desdobra essa tradução que eu realizei. Sim, porque eu realizei a tradução do conjunto completo de biografias. Eu terminei a tradução na metade do ano. E depois da metade do ano, eu prossegui pesquisando essas biografias e vou falar um pouco sobre isso no desdobramento dessa apresentação que eu estou fazendo a vocês, né? O livro hoje, ele tem 2 formatos. Ele tem um formato, um livro que foi lançado no dia 1º de outubro, foi um livro, um EPUB. Então, esse livro é de baixo custo, né? Um livro que custa menos de R$10, né? E é possível baixá-lo no celular, as pessoas que têm Kindle, né? Então, o livro custa, aliás, menos de R$9. Aí é o livro completo da minha pesquisa, todas as traduções estão disponíveis nesse formato. Mas, em dezembro, eu apresentei ao público uma edição impressa. Infelizmente, ela não pôde sair com baixo custo, né? Mas é uma edição para as pessoas, para os leitores e para as leitoras que gostam de ter o livro impresso, que gostam do papel. Mas eu quero deixar as pessoas bastante tranquilas em relação, que é o mesmo livro, né? Esse formato EPUB, ele de baixo custo, é exatamente o mesmo livro que eu apresentei em dezembro, na verdade com 3 mudanças só. A versão impressa possui uma apresentação de 2 páginas do meu querido mestre Jorge Fernandes da Silveira, professor emérito de letras da UFRJ, e ele possui então essa apresentação do meu professor. Ele possui uma 4ª capa da minha querida amiga e minha orientadora do mestrado, Tereza Cristina Cerdeira da Silva, e ele possui uma atualização em relação a um apêndice. Eu me reportei ao tradutor e poeta Augusto de Campos, que é um leitor apaixonado e grande tradutor da lírica
do domínio linguístico occitano, e quando eu me reportei a ele, pedindo a ele autorização para usar 2 traduções dele, de vidas que ele tinha feito antes de mim, né, de 2 biografias de trovadores, para que eu pudesse colocar no meu livro e os leitores poderem comparar o meu trabalho com o dele que é muito melhor, obviamente, né, mas ele traduziu menos biografias, né, eu traduzi a totalidade, mas obviamente que ele é um grande poeta, né, então as traduções dele são muito boas, e eu pedi a ele autorização para que eu pudesse colocar essas biografias, e aí ele me disse: Marcela, saiu uma versão nova, então, por favor, se você quiser, coloque a versão nova. E aí eu, obviamente, comprei rapidamente o livro e coloquei na versão impressa essas versões novas da tradução que ele fez. Então, é pouquíssima coisa, mas o livro é igual, né? Então, nós temos o formato EPUB e o impresso. Qual é o futuro desse livro? No ano passado, eu solicitei a meu programa de pós-graduação ajuda, recursos para traduzir metade do livro, os ensaios que constituem a segunda parte do livro, para o inglês. E obtive esses recursos, né? Então, nós vamos, esse ano, traduzir metade do livro para o inglês e vamos lançar esse ano. Tá? Então, o futuro do livro é ser apresentado aos leitores também de língua inglesa, que vão poder apreciar as conclusões a que cheguei lidando com esse conjunto documental. Bem, quando eu recebi essa grande oportunidade de falar na TV PEN, eu pedi aos meus amigos do Programa de Estudos Medievais da UFRJ para fazer uma brincadeira com todas as pessoas que estão me assistindo essa tarde. Eu queria oferecer, eu queria muito dar de presente um livro às pessoas que estão inscritas nesse evento e também às pessoas que não estão inscritas, que resolveram não se inscrever, mas que querem me ouvir falar sobre o livro, ou mais uma vez, porque eu já falei bastante, como eu disse antes, mas querem me ouvir de novo, para ver que novidades eu tenho a dizer ainda, que é oferecer um livro na tarde de hoje, mas queria lançar um desafio, não é assim, simplesmente fazer um sorteio. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e vou fazer essa pergunta agora, e quero oferecer o livro à pessoa, a primeira pessoa que responder corretamente a pergunta que eu vou fazer para vocês. Então, ao longo das perguntas que Paulo Duarte me fizer, vocês vão ter tempo de pesquisar, vão ter tempo de olhar, até de consultar o meu livro. Quem tem a versão EPUB, quem já comprou a versão impressa, pode consultar, e aí pode ganhar o livro para dar de presente para uma outra pessoa, por que não? Eu vou enviar esse livro a qualquer lugar do Brasil, por minha conta, para quem responder primeiro e corretamente a pergunta que eu vou fazer agora a vocês. Tá? E agradeço aos meus colegas da UFRJ por aceitarem a minha brincadeira, que eu fizesse isso nesse evento. Então, a pergunta é a seguinte: qual é o senhal atribuído a Beatriz de Monferrato pelo trovador Rimbaud de Vaqueyras? Qual o senhal atribuído à dama Beatriz de Monferrato por Rimbaud de Vaqueyras? É importante que você saiba o que é um senhal. E saiba que foi Rimbaud de Vaqueyras que atribuiu a esta mulher. Não precisa dizer porquê, nada disso. E não precisa responder em occitano. Pode responder em bom português. Então, eu aguardo a primeira pessoa que responder corretamente a essa minha pergunta. Vai ganhar o livro. De qualquer lugar do Brasil, eu vou mandar o livro. Tá? E aguardo. Então, essa apresentação que eu preparei para vocês, e estou à disposição do meu colega Paulo Duarte para responder as suas perguntas, as perguntas dos meus colegas pesquisadores da UFRJ. Muito obrigado, Marcela. Para além da apresentação de uma dinâmica lúdica, enfim, muito interessante, eu acho sempre muito fascinante ouvir todo o itinerário que envolve a produção de um livro, toda a construção.
burocrática, né, de contatos de grupos de pesquisa, fomentos, recursos. Acho muito interessante apresentar isso para o público e a gente tem conversado a respeito disso nas entrevistas que a gente conduz com os colegas que têm livros a expor. E aí, falando mais especificamente da obra, eu percebi que, ao longo da sua fala, você fez referência, em mais uma ocasião, à questão da tradução, do processo de tradução. Eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre esse processo de tradução, né? Que tipo de dificuldade se revelou no caminho, as descobertas inesperadas, enfim. Queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso. Paulo, obrigada pela pergunta, pela primeira pergunta. Eu comecei a fazer o trabalho de tradução e eu fiz, na verdade, duas coisas. A primeira coisa foi entender um pouco a dinâmica dos manuscritos que traziam as biografias. Porque nem todos os manuscritos que compilaram a lírica occitana têm biografia. São cerca de 20 manuscritos de um universo muito grande, porque são muitos os manuscritos que compilaram a lírica occitana. Mas desse largo escopo, apenas 21, na verdade, manuscritos compilaram biografias. Então, a princípio, tem a biografia do trovador e logo depois os poemas. Então, a primeira atividade, Paulo, antes até de traduzir, foi entender quais são os manuscritos, quais eram os manuscritos que compilaram. E isso deu origem a um grande quadro de manuscritos que têm as biografias. E esse quadro eu deixei em acesso aberto no meu perfil do academia.edu. Então não precisa nem comprar o livro, nada disso. Qualquer pessoa que visita o meu perfil do academia.edu vai ter acesso ao quadro de identificação de todos os manuscritos que compilam as biografias. Então, primeiro, Paulo, eu precisei me cercar dessa informação. Quais, afinal de contas, eram os manuscritos? E desses manuscritos, Paulo, quais eram os manuscritos que tinham mais biografias? Os que têm menos biografias, se há diferenças entre os manuscritos, versões da biografia. Então, isso tudo eu precisei fazer antes. Quando eu saí do Brasil, eu tinha feito alguns exercícios, como eu falei para as pessoas, eu tinha feito assim umas 8 traduções, mas assim, muito sem esse estudo. Depois eu fui e disse, mas eu não posso fazer isso. Eu preciso ver nos manuscritos as versões diferentes. Então, toda essa pesquisa eu fiz. E aí eu escolhi um conjunto desses 20. Eu escolhi 4 manuscritos para trabalhar. E desses 4 manuscritos, aí sim, Paulo, eu traduzi as biografias desses 4 manuscritos. Aí começou um outro processo. Veja, eu não sou uma tradutora. Eu sou uma historiadora que traduz. Eu traduzi outras coisas. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu traduzi há uns anos atrás um livro maravilhoso sobre o Jean Froissart, um livro que foi editado pela editora da Universidade Federal do Paraná, e eu traduzi com a minha colega, grande amiga, Carmen Lúcia Drusiak, que hoje é professora da Universidade Federal da Bahia, e que foi minha orientanda, e ela fez uma cotutela maravilhosa com a Universidade de Poitiers. Então, ela tem uma dupla titulação. Nós traduzimos a obra do professor Michel Zinc, que foi professor no Collège de France. Eu traduzi outras coisas também. Eu tenho uma tradução que eu costumo dizer que há anos eu fiz, que é a tradução do poema La Retenue d'amour, do Charles d'Orléans, são 40 estrofes, mas eu nunca publiquei essa tradução, porque eu queria trabalhar um pouco mais a métrica dessa tradução, a rima dessa tradução, são poemas, é um grande desafio. A tradução que eu realizei não é uma tradução de poemas, é de prosa. As biografias estão em prosa. E aí, como é que eu trabalhei, Paulo? Eu fui criando glossários, eu fui criando, assim, um conjunto de preposições em occitano, que eu fui percebendo que eram preposições, artigos. Eu fui percebendo que alguns adjetivos se repetiam bastante. A sintaxe do occitano é muito parecida com a do português. Em Poitiers, eu estudei sintaxe do occitano, eu tinha um manual muito bom, que está no meu livro, que eu faço menção a esse manual.
Eu fui estudando títulos honoríficos em occitano e fui fazendo lista disso. Tá? Então, isso foi uma coisa muito importante. E o meu trabalho de tradução, ele obedeceu a 2 princípios. Em primeiro lugar, eu tentei me aproximar muito da sintaxe do occitano. Os leitores vão perceber que existem biografias em que eu deixo o polissíndeto. Eu deixo algumas orações aditivas com a repetição, por exemplo, da conjunção e. Então, em algumas biografias, você percebe isso. E foi de propósito, para que o leitor perceba que está lendo um texto que tem 800 anos. Tá? 700 anos. Mas, Paulo, em algumas biografias em que eu percebi que havia um potencial de subordinação interessante em português, que para o leitor ler, ele ficaria uma leitura mais fluida. Se eu trouxesse a subordinação do português para garantir essa leitura, eu fiz isso. Então, foi um jogo de aproximação e afastamento. Esses são os 2 princípios, aproximação e afastamento. Então, além de um trabalho de morfologia, com classes gramaticais, com substantivos, com adjetivos, com preposições, eu também segui esses princípios de aproximação e afastamento na minha tradução. Tá? E percebi coisas muito engraçadas. Algumas desinências verbais, que são iguais em português. Desinências do pretérito imperfeito, alguns adjetivos muito interessantes para designar uma pessoa que era sábia, que era letrada. Então, há pelo menos 3 adjetivos, eu escrevo sobre isso. Então, descobertas que eu fui fazendo, né, no meu trabalho de tradução, sabe? E descobri assim, uns casos bastante singulares, se você me permitir, que eu queria compartilhar com vocês. Por exemplo, o verbo entender em occitano, que em occitano tem 3 acepções. E algumas acepções são muito parecidas com o português, o que se afasta um pouco do francês até. Às vezes, algumas pessoas me fazem perguntas assim: Marcela, o occitano ele é parecido com o francês? Mas também é muito parecido com o português. Tá? Então, isso é bacana. Opa! Paulo, alguém está dizendo aqui. Isso. Alguém está dizendo aqui para mim, talvez o meu colega, querido colega. Tem uma colega aqui. Parece que temos uma resposta para o meu desafio. Sim. Carlos, você respondeu. Carlos, eu vou fazer um pequeno ajuste. E as pessoas que estão me assistindo vão perdoar. Porque é quase isso, Carlos. Mas é você que vai ganhar. Na verdade, Carlos, é belo cavaleiro. Tá bem? O senhal. Veja se eu estou vendo corretamente. O Carlos flexionou no feminino, não é? Não. Não? É porque eu não estou vendo bem. Que belo cavaleiro que ele escreveu? Isso. Então tá correto. Maravilha. Carlos Eduardo, você vai ganhar um livro. Tá? Parabéns, Carlos. Parabéns, Ótimo. Carlos. Parabéns. Ai, que bom. Maravilha. Foi rápido, não é? Sim, foi. E surgiram outras respostas logo na sequência ali, você pode ver. Opa! Logo na sequência vem mais 2 comentários, né? Mas parabéns ao Carlos aí, que foi o primeiro a responder corretamente. Carlos, por favor, entre em contato com os colegas, os professores da UFRJ, professor Paulo, professora Leila, professora Andréia, e eles passarão o meu e-mail para você, para que a gente possa combinar o envio. Perfeito. Maravilha. Marcela, então acho que a gente já explorou bastante a questão, e muito interessante te ouvir falar sobre o processo de tradução, enfim, os desafios que se apresentam e as escolhas que você fez, também acho muito importante e fascinante ouvir sobre isso.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho agora mais sobre a segunda parte da obra, né? Sobre quais são os temas que compõem os ensaios da segunda parte da obra que você está lançando. Veja, Paulo, quando eu terminei o principal desafio do meu projeto, eu me vi assim, eu quero fazer coisas com essas biografias, porque eu traduzi, eu disse, eu quero explorar essas biografias. E assim, três aspectos ficaram muito claros para mim quando eu terminei de traduzir. Em primeiro lugar, a própria biografia. A biografia como gênero textual e gênero historiográfico. E queria lembrar as pessoas, bem, quem me conhece, quem sabe, acompanha um pouco o meu trabalho nos últimos anos, sabe que eu já ofereci 4 disciplinas no programa de pós-graduação em História sobre biografia. Então, eu tenho um interesse imenso pela biografia, que até ultrapassa esse conjunto documental. Então, eu fui pensar os elementos do gênero textual biografia, do gênero historiográfico biografia, e criei algumas categorias interessantes para a gente, veja, não se trata de uma coisa definitiva, nunca é, né? Mas algumas categorias para pensar essas biografias, como a biografia de personagem e a biografia de enredo. Então, eu falei um pouco sobre a biografia, fiz uma grande recensão sobre os estudos biográficos nos últimos 30 anos, que foi uma coisa importante para mim, foi um exercício importante para mim. E depois, os outros capítulos, os outros temas que estão nos outros capítulos da segunda parte, eles são provenientes de 2 evidências trabalhando com essas biografias. Em primeiro lugar, as biografias, elas falam repetidamente dos vínculos de natura dos trovadores. Quase todas as biografias começam falando de onde vem, de onde nasceu o trovador ou a trovadora. Tá? E depois, quase todas as biografias falam quem foram os senhores que protegeram esses trovadores. Então, são elementos que estão praticamente em todos os textos. E aí, a maneira como esses elementos estavam repetidos me despertou o desejo de tentar entender isso. Eu queria mostrar um exemplo claro. Eu acho que a gente precisa ter os exemplos claros, né? Eu separei aqui rapidamente o primeiro parágrafo da biografia do trovador Peirol. O biógrafo diz assim: Peirol foi um pobre cavaleiro de Auvergne, uma região. Veja que já existe um vínculo aí. Primeira linhazinha. Depois, foi um pobre cavaleiro de Auvergne, de um castelo de nome Peirol, que era da região do Delfim, ao pé de Rochefort. O Delfim é o Delfim de Auvergne. E foi homem cortês e gracioso de sua pessoa. O Delfim de Auvergne o tinha junto de si e lhe vestia e dava cavalos e armas. Vejam, elementos, o vínculo de natura e o senhor que o protegia, que o sustentava. E isso é impressionante, Paulo, como está em praticamente todas as biografias. Veja, só não está nas biografias dos altos senhores e das trovadoras. Isso é um caso interessante. Nas trovadoras. Aí aparece o que nas trovadoras? O seu vínculo de natura. Por quê? Essas trovadoras são altas senhoras. Então, a presença desses elementos nas biografias é que despertou, é que fez nascer os ensaios da segunda parte. E o último capítulo do meu livro é um investimento que eu fiz para demonstrar e compreender a circulação dos trovadores. De uma certa forma, eu faço justiça ao projeto que eu desenvolvia antes, quando eu comecei a trabalhar com essas biografias. Mas o plus foi a tradução de um longo poema de Rimbaud de Vaqueras, que na verdade, eu não queria traduzir a poesia, mas quando eu descobri esse poema, eu disse, nossa, e é um poema cheio de espaços determinados. O trovador vai dizendo por onde ele foi. E aí eu disse, puxa, seria bacana se eu oferecesse aos leitores uma tradução desse longo poema
e também oferecesse um mapa do poema. E aí foi o investimento que eu fiz, contratei uma empresa em São Paulo para fazer 3 mapas para o livro. Então, os mapas que os leitores têm no livro só existem nesse livro. Tá? São mapas que foram feitos a partir de orientações de muitas idas e vindas. As pessoas que estão me assistindo devem imaginar isso, né? Uma empresa chamada Ciência em Mapas, que muito me ajudou. Então, tem essa parte ao final que foi uma ousadia minha de traduzir um poema monorrimo, uma coisa muito difícil, e tentando conservar a métrica e a monorrima. Eu consegui em boa parte dele, mas não consegui em outra parte. Então, os tradutores profissionais, os poetas, vão melhorar a minha tradução, e muito. Eu espero que sim, tá, Paulo? Eu espero que sim. Excelente, Marcela. A gente, bom, agora parte para falar um pouquinho mais sobre a biografia dos trovadores, né? Por que foi necessário você escrevê-las e incluí-las nos cancioneiros, né? Falar um pouquinho mais sobre esse conjunto. Né? De onde eu queria só, em primeiro lugar, mostrar para as pessoas que estão essa tarde com a gente, eu queria mostrar a página de um cancioneiro, para que as pessoas vissem, afinal de contas, Marcela, onde é que está isso? O que vocês estão vendo agora, no computador de vocês, na televisão, não sei muito bem onde vocês estão, é uma página do Cancioneiro K. Se vocês forem ao quadro de identificação dos manuscritos, vocês vão ver mais ou menos em que época esse cancioneiro foi compilado e vão ver também em que lugar ele foi compilado. Vão ver que boa parte dos cancioneiros foi compilado na Itália. Aí eu falo longamente sobre isso no meu livro. Mas diante dessa página, vocês estão vendo uma biografia, estão vendo uma iluminura e estão vendo poemas. Então agora eu vou identificar para vocês. O que vocês estão vendo em vermelho é o que eu traduzi. Vocês aí estão vendo a biografia de um trovador, que é o Peire Vidal. Tá? Se não me falha a memória, é o Peire Vidal que vocês estão vendo. Não, perdão, Peire Rogier. É o Peire Rogier, né, que vocês estão vendo aí, a biografia dele, em vermelho. Então, esse pedaço, tá, que vocês estão vendo, é o que eu traduzi. O que está em preto é o quê? Aí, nessa página, ele está bem apagadinho, né? Vocês estão vendo, mas outras páginas, vocês vão ver que a tinta está mais escura, está mais forte. O que vocês estão vendo em preto é a poesia. Então, abrindo esse cancioneiro, que está digitalizado, completo, na Biblioteca Nacional da França, em acesso aberto, qualquer um pode abrir esse cancioneiro, folhear esse cancioneiro. Inclusive, nas minhas aulas, eu gosto de folhear os cancioneiros com os meus alunos. A gente olha as páginas, vê as iluminuras. Então, tudo que está em vermelho, que é biografia, porque existe um outro conteúdo em vermelho, que eu traduzi só um pedaço, que são as explicações dos poemas, as razões, explicações. Mas o que você está vendo aí, nessa tela, em vermelho, é uma biografia chamada de Vida. Daí o título do meu livro, As Vidas dos Trovadores Medievais, tá? Ou seja, as biografias dos trovadores medievais. No meu livro, quando a palavra vida, o substantivo vida, ele comparece em itálico, significa biografia. Quando não está em itálico, significa as outras acepções do substantivo vida, tá? Mas o que está diante dos olhos de vocês, em vermelho, foi o que eu traduzi. Mas aí, Paulo, obrigada ao meu colega Paulo Pachá, professor Paulo Pachá, que compartilhou essa página para vocês e que está nos bastidores, garantindo que tudo funcione, né, corretamente. Vejam, por que foi necessário enxertar nos cancioneiros que compilavam poesia a biografia? Paulo, a primeira resposta a essa pergunta é que esses cancioneiros foram feitos muito depois
dos primeiros trovadores, da vida como existência empírica histórica dos trovadores e trovadoras. Então, esses cancioneiros, o Cancioneiro K, por exemplo, cuja página vocês viram, ele foi compilado entre final do século XIII e início do XIV. O primeiro trovador conhecido nasceu no século XI, final do século XI, que é o Guilherme da Aquitânia, em 1071. Então, vejam, havia um espaço grande que afastava a existência empírica histórica do trovador e o momento de compilação da poesia, nesses grandes cancioneiros, que são obras de arte, que são verdadeiros tesouros que compilam a poesia. Livros caríssimos, ricamente iluminados, ou seja, com iluminuras lindíssimas, coloridas, uma coisa linda, de encher os olhos e o coração, né? Encher os olhos e o coração. Então, vejam, esses cancioneiros já foram compilados bem depois da existência deles. Então, a primeira resposta é: os comitentes, ou seja, as pessoas que encomendaram, talvez precisassem, Paulo, de notas introdutórias de quem foram esses trovadores, afinal de contas. Tá? Então, essas biografias elas têm um efeito importante de apresentar o trovador. Mas há um detalhe aí, importantíssimo. O biógrafo, e nós só conhecemos a identidade de 2 biógrafos, quais foram as fontes utilizadas para escrever essas biografias? Né? Porque, pronto, se nós temos 100 anos, 150 anos de diferença entre o momento em que viveram esses homens e mulheres que falaram do amor, que cantaram o amor, mas não só o amor, hein? Esses homens e mulheres que também conceberam serventeses, outros gêneros da poesia trovadoresca. Então há um decalagem, né? um espaço que afasta, portanto, entre a vida empírica histórica e o momento em que os cancioneiros estão sendo feitos, tá? Materialmente. Então era preciso fazer notas introdutórias, talvez. E as fontes para isso? Agora é a grande novidade, talvez, a coisa mais curiosa. As fontes utilizadas pelos biógrafos foram os poemas. Então, boa parte das biografias são ficcionais. Elas são alimentadas pelos poemas. Então, uma espécie de transposição em prosa de muitas das coisas que são expressas na poesia. O que faz com que essas biografias sejam deliciosas. Verdadeiros contos, antes do Boccaccio, antes do Decameron. E existem contos, assim, engraçados. Existe um trovador que é necrófilo, por exemplo, né, que vai visitar a mulher dele morta, lá onde ela está, que pega o corpo dela, beija e abraça. Então, existe uma profusão de biografias muito curiosas. E existem biografias, outras, que são mais fidedignas do ponto de vista dos acontecimentos sucedidos. Tá? Então, essas fontes são fontes muito curiosas por isso, porque ao mesmo tempo em que elas apresentam o poeta no cancioneiro, elas também são uma peça ficcional. E para mim, os cancioneiros, eles também são, como eu falei para você e para todas as pessoas que estão me dando a honra de me escutarem, são algumas peças ficcionais ali dentro. E esses cancioneiros que foram compilados, portanto, depois da vida empírica histórica desses homens e mulheres, eles foram, para mim, eu digo isso no livro com todas as letras, eles são também monumentos funerários de um modo de viver que foi dilacerado pela Cruzada Albigense. Tá? Porque esses trovadores, eles começaram a atuar no Midi, e nós sabemos que, com o avanço da Cruzada Albigense e com tudo que a Cruzada Albigense operou no Midi, houve algumas cortes que protegeram os trovadores. Foram cortes que foram brutalmente ameaçadas, né? Alguns grandes senhores simplesmente desapareceram,
E o maior protetor de trovadores do domínio linguístico occitano foi morto em Muret. Eu estou falando do rei Pedro de Aragão. Ele foi o maior, ele sozinho protegeu 9 trovadores. Ele é o maior protetor. A corte de Aragão é a corte que mais protegeu trovadores do domínio linguístico occitano. Está na Península Ibérica a maior proteção dos trovadores do domínio linguístico occitano. Isso foi uma descoberta que eu fiz. Tá? A gente pode falar isso se houver tempo. Mas, Paulo, então, esses cancioneiros que têm as biografias, para mim, essas biografias, elas apresentam os trovadores, elas acabam por se constituir monumentos funerários de um modo de viver. E elas já são compiladas na Itália, que foi a Itália também, as cortes italianas também protegeram trovadores. E tinham também membros das famílias do Midi que, em razão de casamentos, etc., foram habitar as cortes italianas. Marcela, acho que a gente pode aproveitar o gancho da parte final dessa resposta e abordar um pouco mais a questão das cortes mesmo, né? Acho que você podia falar um pouquinho mais, a gente tem tempo para que você fale mais sobre as cortes de proteção da poesia, e aí, se quiser destacar mais a Occitânia, enfim, fala um pouquinho mais para a gente sobre esses protetores. Paulo, eu reuni 4 eixos de base cultural, política e geográfica de proteção dos trovadores. Né? E o primeiro eixo foram as cortes ibéricas. E eu coloquei dentro de cortes ibéricas Castela e Aragão. Mas eu hesitei bastante se eu colocava Aragão separado. Hesitei muito tempo. Mas depois eu achei que eu devia colocar junto. E aí eu explico isso no livro, eu faço uma explicação, né? Coloco Castela e Aragão junto. Então, em primeiro lugar, existe o eixo ibérico de proteção dos trovadores. E é interessantíssimo. Foram 8 trovadores em Castela, 13 em Aragão, incluindo, obviamente, o rei trovador Afonso II de Aragão. E Afonso II de Aragão, que recebeu no Cancioneiro Occitano uma biografia também. A gente tem biografia desse rei. Veja, Paulo, Ricardo Coração de Leão não tem biografia no Cancioneiro Occitano, mas o Afonso II de Aragão tem. Aí eu sei que você vai me perguntar, Paulo, por quê? Não sei. Tá? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que o Afonso de Aragão tem biografia e o Ricardo Coração de Leão não tem? Eu falo, inclusive, no livro. Não tem essa resposta. Tá? Ainda não cheguei a isso. Mas o fato é que Ricardo Coração de Leão é um trovador do domínio linguístico occitano e ele não tem biografia. Tá? Então, não são todos os trovadores, como eu falei, e não são todos os trovadores que têm biografia. Alguns deles. Tá? Então, assim, na Península Ibérica, nós temos um total, muitos trovadores protegidos, que foram sustentados no seu modo de viver por grandes senhores ibéricos. Como eu falei, 8 trovadores em Castela, 13 em Aragão. E só o Pedro, 9. Só o Pedro de Aragão, 9. É muita gente que para quem esse homem deu emprego. Tá? Isso é muito interessante. De fato, foi uma corte. Esse homem recebeu e protegeu. E quando a gente... E eu acho que isso ajuda também a explicar o quanto Pedro... Veja que uma pesquisa que eu faço auxilia a explicar por que Pedro perde a vida em Muret. Ele estava completamente enfronhado nos negócios do Midi. Então, quando ele é chamado para defender os seus vassalos cátaros, quando a gente olha o quanto ele protegeu os trovadores, a gente percebe o quanto ele estava completamente implicado nisso. Aí ele foi um grande protetor. Mas, Paulo, um outro eixo de proteção foi as cortes do Midi. E aí eu destaquei o condado da Provença, o condado de Toulouse, a casa de Beau e o condado de Auvergne.
Existem outras casas? Existem. Mas essas são as principais no meu estudo. Tá? As principais. E aí, o que eu concluo, Paulo? Eu acho assim, os trovadores, eles começam o seu trabalho de jograis e trovadores nessas cortes. E nessas cortes eles são catapultados, tá? Eles buscam novas oportunidades. E isso aparece nas biografias. É fantástico, porque o biógrafo conta pra gente como é que foi, quais foram os senhores que protegeram, deram emprego, presentes. É maravilhoso, tá? Outra corte de proteção é a corte Plantageneta. E aí, assim, principalmente os filhos da Leonor da Aquitânia e do Henrique II Plantageneta, com destaque para o Ricardo Coração de Leão. Então, por exemplo, no meu livro aparece o destaque que eu dou a um trovador que foi um alto senhor, um grande senhor, que é o Bertrand de Born, e que viveu, assim, misturado com essa gente plantageneta. Então, é um grande senhor, o Bertrand de Born, que foi trovador, que usava, inclusive, a poesia para continuar fomentando cisâneas entre os seus vizinhos, e momentos em que ele era obrigado a fazer a paz, como ele era obrigado, a poesia permitia ele continuar as animosidades. É maravilhoso isso, tá? Então, ele foi também protegido pela corte plantageneta. As cortes italianas, e aí eu faço menção a algumas famílias que protegeram, mas veja, Paulo, eu criei um outro eixo. Quando eu estava terminando esse eixo de base mais topográfica, eu percebi que eu tinha que falar das mulheres. Porque as mulheres protegeram os trovadores. Tá? Então, eu criei um eixo, aí eu faço um grande quadro com os nomes das mulheres que protegeram e quais trovadores que foram protegidos por elas e o que eles obtiveram dessa proteção. Tá? Pelo menos aquilo que os biógrafos contam. Tá? E eu vou falar sobre essa proteção dispensada pelas mulheres daqui a 2 semanas, na 10ª semana de estudos medievais da Universidade de Brasília, né, junto aos colegas. Então, eu vou explorar a proteção das mulheres lá. Muito bom, Marcela. A gente tem tempo para perguntas da audiência, de quem assiste a gente, e a gente já tem uma aqui, viu, Marcela? É da Natália Lacerda, pergunta: Professora Marcela, gostaria de saber como foi o acesso aos manuscritos que você trabalhou na pesquisa. Falar um pouquinho mais sobre isso. Querida, obrigada pela pergunta. É uma pergunta super importante. Boa parte dos manuscritos com os quais eu trabalhei está digitalizada. Isso é uma felicidade para nós medievalistas brasileiros. Então, quando eu parti, quando eu fui para a França, eu já tinha uma lida com esses manuscritos, os digitalizados. Tá? E o grupo de manuscritos, esses 4, com os quais eu trabalhei mais detidamente, que eu expliquei no início, eles estão totalmente digitalizados. Mas eu tinha uma visita marcada para conhecer, para folhear 2 manuscritos importantíssimos para o meu trabalho na Biblioteca Nacional da França. Eu saí do Brasil com uma carta de apresentação para visitar os meus cancioneiros. E essa foi uma coisa que a crise sanitária me tirou. Então, como eu falei a princípio, é importante dizer, a pesquisa ela não acontece flutuando. Né? A pesquisa ela tem o seu contexto, ela tem todas as situações. Então, respondendo à pergunta, boa parte dos manuscritos está digitalizada. Eu gostaria de olhar a página do couro do animal, né? O pergaminho, a materialidade. E eu tinha como fazer isso, porque saí do Brasil com os documentos necessários para fazer isso. E, infelizmente, eu não pude fazer isso, porque a pandemia me tirou essa possibilidade. Sempre importante situar isso, né, Marcela? Pontuar que a gente pesquisa, estuda e vive no nosso tempo, né? E claro que a gente é afetado por questões tão sensíveis quanto essas.
a gente tem tempo para mais uma pergunta. O que você acha, Marcela? Sim. Podemos? Mais uma? Sim. Maravilha. Então, vamos guardar um pouquinho. Bom, já chegou. Depois eu faço mais uma, se for o caso. Pergunta Andréia. Como o estudo dessas biografias propiciaram reflexões sobre biografia e individualidade no período medieval? André, muito obrigada por essa pergunta. Eu escrevi longamente sobre isso. Longamente. Como o estudo dessas biografias, como os elementos que o biógrafo reuniu para definir aquilo que era um trovador ou uma trovadora, poderiam apontar marcas de individualização. E eu concluí que é possível, sim. Existe um conjunto de elementos. Veja, eu gosto muito de estudar a biografia na diacronia. Eu acho que a gente aprende muito a perceber os elementos que constituem uma pessoa em determinadas épocas, pelo menos a pessoa escrita, a pessoa narrada. Para o biógrafo medieval do cancioneiro occitano, aquilo que constituía uma pessoa era o seu lugar de natura, o seu senhor de proteção, o tipo de poema que ele fazia, o gênero, alguma situação que ele viveu, se ele foi jogral, se ele não foi jogral. Suas aventuras constituíam também aquilo que ele era, a sua movimentação. Então, essas biografias reúnem elementos, sim, para a gente perceber aquilo que, na época, foi considerado por alguém o traço de outro alguém. Um detalhe importantíssimo é que nessas biografias aparece a palavra pessoa. Eu, inclusive, fiz uma lista de ocorrências em que aparece a palavra pessoa, escrito pessoa. Tá? E aí eu tentei perceber aquilo que o biógrafo entendia como pessoa. E é quase sempre, Andréia, quase sempre o aspecto físico de alguém. Quando se fala de pessoa, nas biografias do cancioneiro occitano, se quer dizer, a maior parte das vezes, o físico, a existência física de alguém. Então, sim, eu acho que estudar a biografia medieval, estudar as biografias do cancioneiro occitano, oferece para nós a visão de um conjunto de elementos, de marcas de individualização, e que eu vejo de uma forma assim dupla. Aquilo que o indivíduo compartilha com seu grupo e aquilo que sai do grupo, que aí é sua marca mesmo, a sua singularidade. E essas duas coisas estão também nas biografias. Isso aqui é bem bacana. Gente, a gente já avançou bastante, né? A gente está chegando no momento de encerramento. Marcela, se você quiser falar mais algumas palavras antes do encerramento. Eu gostaria muito, Paulo. Esse livro é dedicado ao meu pai, falecido em 2018, e à minha filha, Maria Clara. E eu vivi com eles dois em Poitiers, em momentos diferentes. Com meu pai foi o tempo de um passeio, Paulo. E com a minha filha eu vivi, efetivamente. Um livro também se faz nos seus agradecimentos. E eu escrevi 3 páginas, com nome, sobrenome, falando como essas pessoas me ajudaram. Eu comecei com os meus colegas do departamento de História, que me permitiram sair. E terminei com a CAPES, que me deu recursos para isso. E agradeço imenso, renovo os agradecimentos a todos os meus colegas de departamento. E a CAPES. Mas passo também ao meu grande amigo, professor Stéphane Boisselier, porque se os meus colegas de departamento me permitiram sair, ele me permitiu chegar lá. Os colegas do Centre, meus amigos, minhas amigas, minha família, tantas pessoas que foram fundamentais para essa pesquisa. Então, eu termino, Paulo, agradecendo a essas pessoas e agradeço a você, ao colega Paulo Pachá, que está fazendo tudo que ele pode para ser um sucesso essa tarde, as minhas amigas Leila, Andréia
amigos de longa data, que me deram oportunidade de falar sobre o meu livro, de trabalhar o meu livro, porque uma pesquisa não se encerra apenas na apresentação dos resultados em forma de livro ou artigo. Uma pesquisa, quando a gente publica, a gente precisa explicar, apresentar as pessoas, responder as perguntas que as pessoas têm. E é isso que eu estou tentando fazer, naquilo que eu chamo de trabalhar o livro. Muito obrigada. Marcela, é sempre um prazer te ouvir, sempre um prazer ler o que você escreve. A gente agradece imensamente você pela paciência, pela exposição sempre tão agradável. E a gente espera que o livro tenha o mesmo sucesso que as suas outras publicações e reflexões venham alcançando. Tá? É a nossa torcida sincera, é um tema muito fascinante. E a gente queria agradecer também a quem nos assiste nesse momento e vai assistir na sequência, né, quando isso for para o ar, uma versão final. E a gente solicita que quem está acompanhando agora e vai acompanhar depois, que continue acompanhando o nosso conteúdo no YouTube, nas redes sociais, que ative as notificações, que siga o PEN, o ERJ e o FRJ em todos os canais possíveis, que se cuidem, né, e que aguardem os próximos eventos. Muito obrigado a todos.